Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com nossa aula hoje de produção gráfica, né? O que é produção gráfica? Produção gráfica, na verdade, ela é a parte de produção que vai ser a produção final da publicidade e propaganda, né? Que tem os outros setores, atendimento, planejamento, mídia, criação. Produção gráfica já vai estar mais estreito e envolvido mais com criação, que é a parte final do processo de uma peça publicitária, onde vamos preparar esse arquivo e tá deixando ele na finalização para que se possa ser produzido em uma gráfica. São peças publicitárias que são impressos ou às vezes digital. Vamos estar utilizando nessa disciplina os programas como CorelDRAW, Illustrator e Photoshop. Esses três programas que são mais utilizados na produção gráfica. O CorelDRAW ele é criado pela empresa Corel Corporation e o Illustrator e Photoshop é criado pela Adobe Corporation, que são duas empresas diferentes. Mas os programas conseguem conversar entre si. São os programas mais utilizados aí, principalmente o Photoshop é um dos mais utilizados em edição de imagens. O Illustrator e o CorelDRAW, por outro lado, eles são utilizados em programas para fazer peças gráficas, como vetores. Nós vamos estar aprendendo nessa disciplina o que é imagem, uma imagem em pixel, uma imagem em vetor. Está aprendendo perfis de cores, como por exemplo o perfil de cores RGB e o perfil CMYK. São dois perfis distintos. O perfil de cor RGB é datado das iniciais das cores Red, Green e Blue. São verde, vermelho e azul. São cores utilizadas no modo digital, utilizada por luzes, utilizado no modo digital como celulares, televisores de LED, monitores de computador, todas essas coisas que a gente vê hoje em dia no nosso cotidiano, como qualquer coisa que seja com um sistema de cores de luzes. São o sistema RGB, que são essas três cores que se unem em cada sua porcentagem para dar todas as cores que vemos, para produzir todas essas cores, né? O sistema CMYK, ele é um sistema de cor impressa, uma cor física, que é o Cyan, Yellow, Magenta e o Black. O sistema CMYK, o Cyan representado pelo C, o Y é o Yellow, o Magenta é o M, o K é o Black. Por que o K se representa como Black? Para não se confundir com o Blue. Então colocaram o K como Black. Então, no caso das cores diferentes que não conhecemos aí, muita gente não conhece, é o Cyan e o Magenta. O Cyan, ele é um azulzinho parecido com um azulzinho mais fraco. O Magenta, ele já é meio pink, um meio cor de rosa, puxado assim. Então são essas quatro cores que todo sistema de impressão usa para fazer as cores físicas que a gente vê em papel, banner, todas essas cores produzidas aí. Ele junta uma porcentagem de cada uma dessas quatro cores e adiciona aí todas as cores que a gente vê em cartazes e todas essas peças publicitárias. A diferença de um sistema para o outro é que o sistema RGB, quando junto 100% de todas as cores, ele vai ficar como um branco. Eu gosto de pensar nisso como se fosse uma lâmpada. Quando você acende uma lâmpada, eu coloquei todas as cores 100%. O ambiente fica claro e fica branco, né? Como você olhasse diretamente para uma lâmpada. E tirando todas as cores, eu zerando todas as porcentagens de cores no sistema RGB, ele fica preto. É como se você desligasse a luz de um quarto. Você não enxerga nada, fica tudo preto. Seria a ausência de luz. Já no sistema CMYK, é totalmente ao contrário. O branco que a gente fala é a ausência de cor. Então seria o branco do papel. Como é impresso em papel ou outras mídias, a gente pode usar o branco, seria a ausência de cor. Já o preto, que a gente fala, o preto forte, que é o preto 100% de todas as cores, são a mistura das quatro cores. Se eu misturo 100% do Cyan, Yellow, Magenta e Black, ele vai dar um preto mais forte. Então, o sistema RGB e CMYK, ele é o oposto um do outro, nesse caso de porcentagem de cor. Se eu coloco 100% de tudo, um fica branco e o outro preto, e vice-versa. Falando de interfaces dos programas que a gente ia utilizar aqui na produção gráfica, vamos falar um pouco do Photoshop. O Photoshop ele é um programa extremamente de edição de imagens. Muitos fotógrafos famosos aí utilizam essa ferramenta para edição de imagens. Nele você consegue mexer com iluminação de fotos, com montagens, recortes e outros retoques aí que a gente consegue fazer no Photoshop, como vemos em fotos artísticas de revistas, modelos e todas essas coisas. No Photoshop, se você tira uma foto excelente, ela fica maravilhosa.
Agora, se você tira uma foto de qualidade ruim, ela não vai ficar tão boa, já é difícil de ser editado. Então, muito depende também da captura da imagem, não tudo colocado somente no programa Photoshop. É um programa que trabalha por camadas, uma em cima da outra. A camada a gente gosta de pensar como se fosse uma transparência de um retroprojetor, que você coloca em cima uma da outra. Tem ferramentas básicas que a gente utiliza aí, como a ferramenta Mover, Pen Tool, que utilizam mais para recorte, varinha mágica, laço mágico, tem todas essas ferramentas, né? Do lado esquerdo, como vemos aqui, é onde tem as ferramentas, e do lado direito é onde vemos as janelas, que é onde vamos trabalhar com camadas, edição de cores, pincéis, e todas essas outras coisas. Já no programa Illustrator, que é muito parecido com o Photoshop, trabalhamos com imagem em vetor. Qual que é a diferença da imagem capturada por uma câmera para uma imagem em vetor? A imagem capturada por uma câmera ela é feita por pixels, que são aqueles quadradinhos que vemos na tela. Esses pixels formam todas as imagens em JPEG, imagem capturada por câmeras. São quadradinhos colocados coloridos em 1 milímetro quadrado, e onde vai formar a imagem que a gente quer, que a gente enxerga. Quanto mais pixel tiver numa imagem, melhor é a resolução dela. Já a imagem vetor, ela é formada não por pixel, mas sim por cálculos matemáticos. Ou seja, quando você aumenta ela, ela não vai perder a resolução como a imagem em JPEG, imagem realizada por pixel. Então, ela é utilizada muito para montar mídias de grande tamanho, como outdoor, cartazes. Então, ela monta essas mídias, esse tipo de mídia, devido à sua resolução e não perder na hora da impressão. O Illustrator, como vemos, funciona como o Photoshop. Do lado esquerdo, a gente vê as ferramentas e do lado direito são as janelas. Trabalha também como camadas, né? Como o Photoshop, que é vamos dizer, o seu primo aí, seu irmão, que foi criado pela mesma empresa, né? Só que ele trabalha com vetor, que é essa imagem feita por cálculo matemático. São imagens em desenho, imagem com cores que a gente constrói e desenha, né? Como quadrados, essas formas geométricas básicas aqui. E temos umas ferramentas básicas aqui, como formas geométricas básicas, e às vezes você pode fazer até uma coisa mais elaborada, com efeito, sombra, coisas assim. Já o CorelDRAW é um dos outros programas também, que trabalha mais ou menos da mesma forma, mas ele não trabalha com camadas, igual o Illustrator e o Photoshop. Ele trabalha com uma camada, mas ele é assim, ele coloca uma coisa na frente da outra, tudo numa mesma camada. Não é dividido igual o Illustrator e o Photoshop, onde você consegue visualizar uma camada só ou a outra. Aqui ele funciona dessa seguinte forma. Do lado esquerdo a gente vê as ferramentas básicas que a gente utiliza, como ferramenta de seleção, formas geométricas, transparência e todas essas outras coisas. E do lado direito a gente vê a barra de cores, é onde a gente coloca todas as cores nos objetos, as formas que a gente montou dentro do CorelDRAW. No CorelDRAW ele trabalha com várias páginas, assim como o Illustrator também, mas no Illustrator se falamos pranchetas, onde você coloca uma do lado da outra, já que no Corel ele funciona como um livro, né? Uma página seguida da outra. E também serve para montar cartões de visitas, todas essas mídias aí que a gente vê. Também monta as mídias de grande tamanho, porque também trabalha com vetor, ao contrário do Photoshop. Você pode trabalhar com imagens, como a gente vê em outdoor, aí, imagens de modelo. Então você pode estar utilizando o Photoshop para utilizar o tratamento dessas imagens e o Corel ou o Illustrator para estar utilizando para montar essas peças. A gente vê muito assim no mercado que existe uma guerra entre CorelDRAW e Illustrator. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu processo de trabalho, mas os dois trabalham com a mesma coisa. Os dois fazem o mesmo resultado. Alguns têm umas particularidades melhores do que o outro, mas grandes designers vão conseguir trabalhar tanto quanto um quanto o outro. Conheço designers que trabalham com CorelDRAW, faz serviços excelentes, assim como com o Illustrator também faz serviços excelentes. Então vai da preferência de cada um. Então um programa não é melhor que o outro. Os dois programas, para falar a verdade, são praticamente iguais. Eles fazem as mesmas coisas. Só o resultado ou a habilidade do designer que vai mudar. Entendeu? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.